E hoje nós vamos continuar falando sobre os pormenores, né? Sobre aqueles três itens. Eu até mandei no grupo lá a nossa, no nosso grupo eu mandei uma foto dos principais itens dessa primeira etapa. Quais são os principais itens dessa primeira etapa? Vazão, pressão, perda de carga. Repitam. Vazão, pressão, perda de carga. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre shaft hoje também, tá? Vamos só dar uma revisão aqui no que a gente terminou ontem. Posicionamento das colunas de distribuição, dos ramais de distribuição e dos subramais. Coluna é um elemento vertical localizado nos shafts, ok? Em casas pequenas, uma coluna pode até ser posicionada dentro da parede, desde que, quando ela for fazer vamos dizer assim, passar por uma estrutura, ela tem que ser retirada daquele alinhamento, porque não pode passar por dentro ali de elementos estruturais, né? Não posso deixar uma tubulação dentro de um pilar. Apesar de muita pessoa na informalidade, muitos profissionais informais aí fazerem, isso é completamente errado, porque a tubulação ela vai trincar devido aos esforços da estrutura e vai começar a molhar internamente aquela peça, o que vai acelerar ali o processo de corrosão da armadura e, consequentemente, a estrutura fica comprometida, tá bom? O ramal de distribuição fica onde? Horizontal, né? Ele é um ramal horizontal e ele fica localizado no rebaixo do forro, tudo bem? Em alguns casos bem específicos, o ramal ele pode até estar alimentando um apartamento passando pelo rebaixo do forro de baixo, mas é bem difícil isso acontecer, tá? Então, geralmente, o ramal está, se ele vai abastecer um banheiro do pavimento 2, ele está no rebaixo do forro, né? Acima do pavimento 2. Beleza? Subramal de distribuição. Esse subramal, ele tem ali, ora ele é horizontal, ora ele é vertical, tá? Dependendo da sua necessidade. E é aquele segmento que está nas paredes, que vai interligar diretamente a tubulação, no caso o ramal de distribuição, ao ponto de consumo. Tudo bem? Beleza. Isso é uma representação isométrica, tá? Ela é essencial em um projeto de instalações de água, visando dar ali um entendimento tridimensional do elemento, tá? Espera aí. Sobre coluna, ramal e sobre ramal a gente viu ontem. Agora nós vamos trabalhar a sequência daquelas aulas, tá? Então esse é o isométrico, tá? Que eu estava começando a falar. Esse é o isométrico, ele é essencial, tá bom? Ele é essencial em uma instalação de água fria para que você possa transparecer para quem vai executar a geometria correta do elemento. Por quê? Em planta baixa ou em corte, eu não consigo representar todas as extensões de tubulação. Tá bom? Então, o isométrico ele é um tipo de representação, um detalhamento do projeto que ele é obrigatório. Todo projeto hidráulico tem que ter o isométrico. Ok? Bom, dimensionamento das tubulações. Passando rápido, tá? Isso daqui é só para efeito de resumo, tá? Como é que é feito o dimensionamento? Você tem, cada ponto de consumo tem uma determinada carga, vamos dizer assim, um valor que é atribuído para ele, e esse valor é chamado de peso. Esse peso ele está direcionado, né, ele está interligado à vazão. Então, uma torneira de jardim necessita de uma determinada vazão para funcionar. Essa torneira de jardim, ela tem um uso ao longo do dia. Então, mesmo que ela possa ter a mesma vazão de uma outra torneira, mas se essa torneira é usada menos vezes durante o dia, não tem muita lógica eu ter uma consideração igual. Então, por isso que a norma estipula um negócio chamado peso, tá? Os pesos na hidráulica são associados aos equipamentos hidráulicos
e que dão uma noção ali de utilização para o dimensionamento, tudo bem? Como eu disse para vocês, tudo na hidráulica é tabelado. Então, esses pesos são associados às vazões e é como se fosse um código, né, um peso de cada um desses pontos de consumo. Como é que eu faço o dimensionamento? Eu tenho que analisar quantos pesos acumulados, qual é o somatório de pesos que uma tubulação tem que abastecer. Então, eu pego esse somatório de pesos e vejo uma tabela. Tipo, ó, uma tubulação de 32 milímetros, ela comporta até tantos pesos acumulados. Então, você vai fazer o dimensionamento. Então, basicamente leitura, uma interpretação ali de quantos pontos de consumo estão sendo abastecidos, e é sempre bom a gente ir da ponta do ponto de consumo até o reservatório, porque aí você vai acumulando, né? Principalmente em prédios, e se repetem os pavimentos. Então, se você faz, por exemplo, o banheiro e a lavanderia que, por exemplo, um ramal abastece, você já sabe que em todos os apartamentos tem aquele somatório. Então, você faz um e replica. Depois faz só um diagrama, né? Tipo, cada pavimento tem aquele mesmo somatório. Tudo bem? Então, voltando aqui. Dimensionamento dos diâmetros da tubulação. Cada ponto de consumo demanda uma vazão mínima, tá? Eu acho que isso aqui a gente ainda estava em sala de aula, então ficou bem claro. Até a gente fez uns exercícios lá, né? Para o seu funcionamento. Estas vazões, por sua vez, foram relacionadas a pesos, que são indicadores de quanto aquele ponto de consumo consome, né? Olha a redundância. Através da soma desses pesos, a sua relação com a vazão, encontra-se o diâmetro da tubulação que atenderão àquela demanda, tá bom? Lembrando para vocês, os diâmetros padrões de mercado são 20 milímetros, 25 milímetros, 32 milímetros, 40 milímetros, 50, 60, 75, ou seja, não são todos, tá? Não tem assim, de 5 em 5 não, tá bom? Então, basta vocês lembrarem desses três primeiros, tá bom? Então, são 20 milímetros, 25 e 32, são os mais usados. A gente só usa o de 50 ou 60 lá no barrilete, para que a tubulação, para que a água que sai do reservatório, ela tenha uma capacidade de sair mais rápido, né, para distribuir para as colunas, senão a perda de carga ali naquela região é muito alta. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é peso? Se pronunciem aí. Todo mundo entendeu o que é peso ou alguém tem alguma dúvida? Porque é uma questão importante. Fica a dica. É uma questão muito importante, tá? Estão tímidos hoje? É só o meu que tá travando, professor? Tá cortando um pouco a voz? Deixa eu ver se pode ser o ventilador, peraí. Olha aí se melhorou. Tá ouvindo contínuo agora? Aqui tá de boa, professor. Entenderam o que são os pesos? Então, assim, ficou claro para vocês? A gente tem que fazer um somatório ali. Então, vamos só fazer um pequeno exemplo aqui, que isso é um negócio importante, tá? Prestem atenção. Eu vou Beleza. pegar aqui acho que até a gente fez em sala. Vou pegar aqui um exemplo. Ó, olhem aqui para essa tela, certo? Vamos dizer, eu tenho um vaso sanitário, sem válvula, eu tenho uma pia, um chuveiro, uma ducha, tá bom? Então, o subramal que alimenta, na verdade, se um ramal de distribuição alimentar esse banheiro, né? Se o ramal alimentar apenas esse banheiro, qual é o diâmetro do ramal, né? Que alimenta esse banheiro? Então, eu faço mais ou menos isso, ó. Eu listo quais são os pontos de consumo e através dessa tabela que você encontra na norma 5626, você encontra na bibliografia da disciplina, que é o Carvalho Júnior, você encontra
na bibliografia complementar da disciplina, que é o Hélio Creder, você encontra essa tabela em todo o livro de hidráulica, de instalações hidráulicas, tá? Então, ela tem aqui, ó, bacia sanitária, dependendo se é com caixa de descarga ou válvula, né? Você tem uma diferença muito grande. Vocês lembram que a válvula de descarga ela deve ser evitada em pontos de consumo residencial. Válvula de descarga é para usar em ambientes públicos que têm uma alta rotatividade, tá bom? Ela consome muito, mas muito a mais, tá certo? Do que a caixa de descarga. Então, você tem aqui a associação, ó, o elemento e o seu peso. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós podemos listar, né, quais são os pesos aqui. Então, eu vou ditar aqui para vocês, ó, o vaso sanitário sem válvula, né, no caso com caixa de descarga, ele tem ali 0,3. Então, 0,3. Estou somando aqui, tá, gente? Então, aqui é 0,3. Deixa eu colocar aqui que é melhor. Então, vamos ver aqui, ó, 0,3 é o vaso sanitário. A pia, a pia, aqui, lá eu coloquei pia, né, gente? Mas não seria nem pia, na verdade. Seria um lavador, né? Porque um lavatório, porque o lavatório ele não tem pia. Pia, no caso, seria pia de cozinha, né? Vamos ver se tem diferença. Ó, o lavatório, torneiro misturador tem 0,3 e a pia da cozinha tem 0,7. Então a diferença é bem grande, né? Então vamos pelo lavatório mesmo, 0,3, tá? Então já tá certo aqui, ó. 0,3 também. Chuveiro. Rapaz, que maneiro. Cadê o chuveiro? Chuveiro ou ducha? Tá aqui. Chuveiro elétrico e chuveiro com ducha. Deixa eu entender aqui a diferença. Tem chuveiro ou ducha e chuveiro elétrico. Aqui é com misturador. Sim, eu acho que eu falei isso em sala para vocês, ó. O chuveiro com misturador, que é aquele que tem água quente e fria, por que é que gasta mais do que do que o chuveiro elétrico, né? Do que o normal, só tem aquecimento do chuveiro elétrico. Porque a temperatura aqui geralmente é dosada. Você mistura lá e bota a mão para ver se a temperatura está no tamanho certo. Então você gasta um pouco mais de água, né? Vou colocar o elétrico mesmo, que é o mais comum, 0,1. Então, 0,1. Então aqui o chuveiro, ó, 0,1, certo? Tá todo mundo entendendo? Digam aí, se tiver dificuldade, fala que eu volto. Ducha higiênica, aqui a gente já viu, né, que ela... A ducha higiênica, ele está aqui junto com o chuveiro, né, 0,4, tá bom? A gente coloca aqui 0,4. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim ou não? Se manifesta. Vou fazer o somatório aqui agora. Nós temos 0,3, 0,6, 0,7, dá 1,1, certo? Pronto, gente. Aí, isso daqui é o total da tubulação, é o acumulado do peso da tubulação que vai ter que alimentar esse banheiro, certo? Então, o que é que a gente precisa ver aqui? A gente precisa agora ir numa tabela. Essa tabela ela é apresentada de várias formas, depende do local em que você está olhando. Se você olhar na norma é de um jeito, se você olhar na bibliografia é outro. Porém, o mais simples é esse que está nas bibliografias. Então, você vem aqui, ó. Então, 1,1 está aqui no limite de 20 milímetros, certo? Por segurança, eu vou colocar 20 milímetros ou 25 no diâmetro. Digam 25, né? Então, eu já dimensionei
qual o diâmetro da tubulação que tem que alimentar esse banheiro, 25 milímetros. Entenderam? Não é difícil, é tranquilo, tá? E a gente tem essa sequência. Aí eu vou continuando, né? Ó. Então, esse banheiro aqui é alimentado com 25, tem um peso acumulado de 1,1. Aí, se tiver 3 banheiros na casa, então já tenho 3,3. Aí, mesma coisa, se os ramais se juntarem em algum lugar, 3,3 ainda fica com 25 milímetros, ainda tem. Aí, se tiver uma coluna de distribuição, 3,3 em cada apartamento. Quando eu tiver 2 apartamentos, já tem que passar para 32. Entenderam? Então é sempre essa lógica. Eu venho da ponta, do ponto de consumo e vou vendo o somatório de pesos. Quando o somatório de pesos passar de um diâmetro para o outro, eu vou fazer essa bucha, né? Vou colocar essa bucha de mudança de diâmetro lá na tubulação. Tudo bem? Beleza? Opa, se manifestaram. Beleza, show de bola, gente. Então, os pesos é isso, tá bom? Então, tá no slide 4. Tá no slide 4, página 8, tá bom? Se vocês quiserem revisar. Bom, então agora nós vamos falar sobre shaft. Paulo, não tem o rebaixo de forro também? Por que a gente não fala tanto de rebaixo de forro? Porque, gente, rebaixo de forro, eu preciso ali de uns 40 centímetros, né, do rebaixo de forro, e já está bem padronizado, que vocês utilizam essa dimensão. Então, eu só tenho que observar alguma mudança nessa altura do rebaixo de forro lá em sistemas estruturais 2. Por quê? Porque nós temos que compreender que cada rebaixo de forro tem um tamanho para cada tipo de edificação. Então, por exemplo, nós vamos projetar lá em sistemas 2, o PA de vocês é um shopping, a gente faz junto com os sistemas estruturais para vocês fazerem a concepção estrutural do shopping de PA e dos prédios de PA junto com o sistema estrutural, e faz as disciplinas juntas, certo? As disciplinas vão andando juntas. Então, lá a gente vai conversar muito sobre o seguinte: olha, num shopping eu já tenho muita instalação além de uma configuração residencial. Eu tenho ali o sistema de incêndio, né, que dentro de uma casa, de um apartamento não tem. Eu tenho um sistema de alarmes, eu tenho um sistema de câmeras, eu tenho um sistema de internet para várias lojas que tem que passar por cima de cada uma. Eu tenho um sistema de refrigeração, que são dutos de ar-condicionado, que o mínimo que eu vi de diâmetro é 40 centímetros. Então, eu já tenho ali muita coisa para passar no rebaixo de forro, né? Então, só o duto de refrigeração é 40, que já era o tamanho de um rebaixo de forro residencial. Então, não tem como eu usar o mesmo 40. Eu tenho que usar 80, 1 metro, tá? Isso não é um problema, porque edificações comerciais, elas têm que ter um pé direito maior. Consequentemente, o piso a piso de um estabelecimento comercial, ele é maior. Não é 3,20 metros, não é 3,16 metros. É para 5 metros, 6 metros. Então, esse pé direito, aí você acrescenta 1 metro para ter as instalações ali, e o piso a piso vai ficar aí perto de 6 metros, tá? Se você observar, o shopping é assim, é um pé direito de 7 metros, 6 metros, tá bom? E ali ainda tem mais. Se você olhar nos locais onde tem pé direito duplo, vocês vão ver que a faixa da viga, que está logo abaixo do piso superior, ela tem quase 1 metro de altura, certo? Ali tem estrutura e tem um rebaixo de forro também, beleza? Então vamos falar um pouco de shaft. Pessoal, o posicionamento de shaft, como eu tinha mostrado na aula, ele deve ser feito de uma forma assim. Eu falei a forma que eu faço. A forma que eu faço eu imprimo uma planta e a partir dessa planta eu faço círculos, identificando onde são necessárias tubulações de descida, tá? Pode ser tubulação de drenagem, pode ser tubulação de esgoto, de água, tá? Então, a gente faz essa análise aqui, ó. Então, se eu observar, onde é que tem shaft? A resposta é sempre assim, perto de pontos de consumo. Agora, Paulo, a tubulação desse banheiro não poderia ir para esse banheiro aqui, não, para esse shaft aqui, evitando um shaft nesse ponto. Pessoal, eu teria que afastar, teria que atravessar um vão. Consequentemente, aqui provavelmente tem vigas. E outro ponto é que tubulação de esgoto, como nós vamos ver, né, já começamos a falar, ela tem que ser inclinada. Então, quanto mais ela anda
em planta, mais ela fica inclinada, ou seja, mais ela desce. E aí eu vou prejudicando o rebaixo do forro de 20 andares, por exemplo. Então é melhor eu colocar logo outro shaft, tá bom? O shaft nem precisa ser tão grande ali. Eu tenho 11 centímetros de largura e uns 20 de comprimento, já resolve muita tubulação, tá? Então você vai posicionar o shaft onde? Onde tem ponto de consumo, tá? Onde eu vou posicionar o shaft? Onde tem ponto de consumo, resumidamente, tá bom? E aí, ó, aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, além da lavanderia, eu tenho também uma laje técnica, tá? Então, essa laje técnica aqui, do ar-condicionado, provavelmente tem um dreno, que está aberto, então pode chover aqui, entrar água nessa laje. Tem que ter um dreno, um ralo, e para embaixo esconder as tubulações, para pegar essa água da chuva e joga dentro do sistema de drenagem. Todos os banheiros aqui, ó, tem uma laje dessa, tá bom? Então, essa é a lógica. É assim que se faz o posicionamento, beleza? Então você identifica onde são os pontos de consumo e posiciona ali os seus shafts. Ok, pessoal? Vamos falar um pouco aqui de algumas soluções de shafts que são importantes nós observarmos, conversarmos um pouco sobre eles, tá bom? Então, tá aqui. O shaft ele tem que ser adequado a cada arquitetura. Não adianta você dar uma solução e querer que ela sirva para inúmeras arquiteturas, não, tá bom? Cada uma tem uma solução. Tem shafts que são mais quadrados, mais largos, mais estreitos, tá bom? Então, tem essa questão de adaptar para cada planta. Então, vamos analisar aqui, ó. Essa planta humanizada, todas essas plantas humanizadas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei em sites de empreendimentos, tá? Ou seja, são empreendimentos que ou estão sendo ou já foram viabilizados, já foram construídos, beleza? Então, ó, se você observar aqui, essa planta ela ainda está incompleta, ela não é uma planta humanizada interessante, porque não tem a estrutura do prédio, né? Ou seja, essa planta aqui é uma mentira. Mostrar isso aqui para um cliente na hora de vender é uma mentira, porque vão ter vários ressaltos da estrutura, dos pilares aí nessa arquitetura. Então é melhor você dar soluções logo, conhecendo os problemas, do que você ficar empurrando o problema lá para frente. Aí tem cliente que não vai ligar e tem cliente que vai realmente se sentir prejudicado, porque usaram isso aqui para vender, mas, por exemplo, tem um pilar aqui na sala que não dá para fazer essa ambientação. Tem um pilar na varanda aqui que não dá para ele fazer uma decoração que ele queria. Então, por aí vai, tá bom? Então vamos lá, ó. Estudando aqui essa planta, o arquiteto aqui foi muito, vamos dizer assim, conservador no posicionamento dos pontos hidráulicos. Ele colocou cozinha, olha a cozinha aqui, deixa eu pegar o label aqui. Pegou a cozinha, o banheiro social e o banheiro da suíte e colocou tudo aqui no mesmo conjunto. E lavanderia ainda, né? Tudo no mesmo conjunto. Aí posicionou um shaft aonde? Exatamente no centro. Então essa planta aqui, a arquitetura se preocupou com o shaft, esqueceu da estrutura, né? Mas já é um ponto positivo. Então olha só o posicionamento aqui perfeito, perfeito, tá? Toda tubulação de esgoto e de água aqui, ó, sobe e desce nesse shaft, tá? Apenas essa varanda que fica aqui uma questão, né? Porque com essa varanda aqui, se isso aqui for aberto, né, eu tenho um sistema de drenagem que vai ficar um pouco longe, né? Tem uns ralos aqui nesses pontos, ó, que vão ficar um pouco longe, mas isso aí é o de menos, né? Eu acho que o problema é minimizado aí porque a maioria das tubulações já estão próximas do shaft. Então isso aqui é um bom, é um exemplo de como fazer, tá bom? Dúvidas vão falando, viu, gente? Mais uma planta. Essa daqui é o jeito de não fazer. Não tem nenhum shaft, não tem nenhuma estrutura. Isso aqui é aquele tipo de edificação que eu chamo de
arquiteto de Instagram, tá? Eu falo logo para exatamente botar o dedo na ferida e vocês sentirem e lembrarem disso. Ah, Paulo estava falando que existe arquiteto de Instagram, e tem mesmo. É aquele tipo de Instagram que não tem resultado final, que não tem foto do cliente sorrindo na frente da casa, entendeu? É aquele tipo que o seu projeto ele muda tanto do projeto para a execução que às vezes até ele mesmo não quer postar, não quer mostrar a mudança, não quer mostrar as interferências que ocorreram, tá bom? Então, esse tipo de projeto aqui, quando você bater o olho, olha, esse projeto aqui é um projeto conceitual, não é executivo, ok? Projeto executivo não é aquele que você bota na prancha, é quando você faz detalhamentos com os elementos necessários para a infraestrutura mínima da casa, tá bom? Então, aqui, observando aqui, pessoal, é óbvio que a solução é ideal que seja dada pelo arquiteto, mas aqui o ideal, ó, seria shaft. Vamos circular as áreas molhadas. Eu tenho uma grande varanda aqui, ó, exposta aos intempéries. Um banheiro aqui que vai ficar em balanço na proposta estrutural, com certeza. Tá bem sacado da fora, né? Parece até que não tinha. Isso aqui tá. Pode parecer que é implicância minha, mas é isso mesmo que acontece, viu, gente? Às vezes isso aqui é o projeto está concluído, não tinha suíte, aí diz, não, eu quero a suíte, então bota o banheiro aqui do lado de fora. É exatamente isso que aconteceu aqui, tá? Porque aqui não está nada encaixado, né? Vai ficar esse dente aqui nessa fachada de trás aqui, ó, que não tem justificativa nenhuma, se vocês concordam comigo. Então eu tenho aqui essa área de cozinha e serviço, que está bem compacta. Essa aqui está a primeira, para você colocar um shaft só em algum lugar, tá? Tem essa varanda aqui e esse banheiro aqui, tá? Então talvez aqui um shaft nessa região para pegar tubulações dessa varanda e desse banheiro, tá? Um shaft em algum lugar aqui. E um shaft nessa parte central, que pode ficar aqui na parede da área de serviço, né? Ocupando espaço da área de serviço, um canto ou um espaço da área de serviço, tipo aqui assim, ó. Ou pode ficar na própria parede, só que você cria uma parede falsa, né? Então você perde um pouco de espaço, mas bota uma parede falsa. E são duas paredes com um vazio no meio. Tá? É bem comum. Tem que colocar um shaft aqui, ó, né? Nessa lateral, colocar um shaft para as tubulações. E provavelmente aqui é onde a gente vai aproveitar para descer as tubulações da cobertura do prédio. Lá em cima do prédio, acima do último pavimento, tem a cobertura, né, com telhado. A água que chover lá tem que descer por algum lugar. Então, geralmente você usa uma tubulação que vai pegar água de varanda, beleza? Parte do elevador aqui nem se fala, e escadas. Ó. Tem tanta instalação por aqui e pilares para suportar o reservatório que, olha, aqui parei tudo de 15, né? Tem umas aqui que parecem ser um pouco mais grossas, essa daqui, mas o resto das paredes aqui aparenta ser tudo de 15. Quando eu falar assim, arquiteto que faz projeto com parede de 15 significa aquele projeto que só tem o projeto que só tem paredes de 15 centímetros, não tem o tamanho correto para as demais instalações e infraestruturas, beleza? Então, aqui é um exemplo de como não fazer, a partir de chaves, beleza? Bom, vamos mais um aqui. Isso aqui é o projeto do Marcelo Rezende. Ele tem... eu não sei qual é a formação dele, tá? Mas, para pegar como exemplo aqui, esse projeto ele é mais uma daquelas coisas que eu sou contra. Você usar ferramentas tecnológicas, dizer que sabe usar as ferramentas tecnológicas e não usar elas a um propósito, se você usa somente para ficar bonito, você não tem que se orgulhar de estar falando, eu sei usar o Revit, entendeu? Tem muito engenheiro e tecnólogo que são profissionais que fazem muito projeto de instalações que estão usando o Revit hoje em dia, né? Muita faculdade de engenharia e Revit para lá, Revit para cá, Revit para cá, Revit para lá, e não foca no que é importante. O importante não é o Revit que vai exportar uma coisa renderizada, bonita, as tubulações coloridas. Não é isso que importa. O que importa é realmente o cálculo.
né? É o dimensionamento. E aí, muitas vezes, a gente pega um projeto muito bonito, muito bem apresentado, mas com, por exemplo, barrilhete de 32 milímetros, barrilhete, a saída do reservatório de 32 milímetros. Não existe isso. Né? Tem que ser de 50 ou 60, dependendo do reservatório, até 75. Então, não adianta você ficar bonito assim, deixar bonito assim, ó. E se você observar, não tem nenhum shaft, tá? Então, se isso daqui for um apartamento, não tem um shaft, não está adequado para execução. Do mesmo jeito se for uma casa, tá? Porque onde é que eu desço a tubulação que vai levar a água da chuva para o solo? Aonde é que eu vou posicionar as tubulações que descem da caixa d'água? Vou passar pelas vigas? Não existe isso, né? Então eu tenho que ter alguns locais expostos. Aqui em casa, se for uma casa térrea, vai ter uma quantidade menor de shaft. O shaft não precisa ser muito grande, correto? Porém, é interessante que eu faça essa previsão, que eu entenda que vão ter interferências que eu vou ter que levar em consideração no meu projeto. Senão, o seu projeto ele é apenas um trabalho de renderização, tá? Lembrem-se dessas palavras duras aí. Não sejam arquitetos de Instagram. Façam o seu trabalho para apresentar. É importante você apresentar o projeto bem, mas tenha um conteúdo, tá? Não é só jogar no Revit e fazer, não. Procurar saber questões de conforto, dimensionar os ambientes através do que vocês vão aprender em conforto, ou estão aprendendo, não lembro se é no quarto ou no quinto. Elétrica, hidráulica, materiais, tá bom? Iluminação, tudo que vocês observarem de tamanho de vão, distância de televisão para sofá, essas coisas todas, tá bom? Coloquem conteúdo dentro do projeto, não fiquem só trabalhando a casca, não. Tá? Sejam mais profundos nos projetos. Entendam a necessidade do cliente, adaptem a necessidade do cliente, desculpa, adaptem o projeto à necessidade que o cliente tem. Ó, uma imagem de um shaft aberto aqui, tá? Esse shaft tá bem confortável, né? Um shaft bem grande, bem largo, não precisa também ser desse tamanho. E aqui você vê algumas tubulações já montadas. É óbvio que ainda parece que ainda estão trabalhando, que tem muitas aberturas no esqui, outra mais embaixo lá amarela. E aí você vê duas tubulações passando, algumas sendo conectadas, e é mais ou menos assim que ele é por dentro, tá? Dá para observar aqui, ó, que eu tenho uma parte estrutural nesse L, e aqui é algum tipo de fechamento leve, né? Que pode ser OPS, pode ser drywall, tá bom? Essas paredes aqui, que são para dentro do ambiente, podem ser de um material mais leve. Bom, em alguns banheiros, o shaft ele pode ser o revestimento, dependendo do que você usou para revestimento, mesmo pode ser o fechamento do shaft, tá bom? Daqui você vê um banheiro, do lado aqui tem uma meia parede, provavelmente é uma banheira, então é um apartamento de alto luxo. E o shaft aqui, ó, todas as tubulações passando. Aqui tubulações de água, aqui tubulações que podem ser de esgoto, ventilação ou drenagem, tá? E aí vejam que está bem espaçado aqui com um tamanho, ó, a largura desse shaft aqui está com 20 centímetros, é um tijolo. E aqui a proposta é colocar o próprio granito, fazendo o fechamento desse shaft. Bem interessante essa solução, né? Ao invés de eu botar uma parede para revestir com granito, eu boto só o granito, tá? Então tá bem. Ao invés de eu gastar ali uns 15 centímetros, eu estou gastando 3, né? Então, a economia é boa de espaço. Beleza? Aqui é uma abertura de shaft, ó. Não é muito comum a gente ver essas inspeções. Geralmente pode ocorrer muito em hotéis, tá? Porque o hotel, manutenções podem ser mais constantes. Vejam as tubulações aí, mais uma vez, eu tenho água quente, água fria e tubulações de esgoto fixadas, devidamente fixadas na parede, tá? Aqui a abertura da laje, deixando as tubulações serem passadas, porém a alvenaria ainda não foi feita, né? Então aqui provavelmente isso aqui é um prédio comercial e tem banheiro de um lado, banheiro do outro,
e o shaft fica no meio. Sempre observar, ele só pode ficar no meio se não tiver vigas. Se ele tiver vigas, ele tem que ser afastado um pouquinho para o lado ou para o outro, tá bom? Então aqui é uma aparência do shaft durante a obra. Fechamento pré-moldado para reduzir um pouco o tamanho do espaço, né? Também é possível. Então aqui, por exemplo, uma solução, ó, o material pré-moldado pode ser feito na obra para fazer o fechamento aqui desse shaft, beleza? Deixar as tubulações. Shaft basicamente é o quê? É o furo na laje, ó. Tem um furo na laje aqui em cima, um furo na laje embaixo e as tubulações vão passando. São fixadas para não cair e elas vão passando, né? Entre os pavimentos, tá bom? Em cada pavimento. Vocês estão tão caladinhos hoje. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo, ninguém falou nada. Então eu vou entender que vocês estão entendendo bem. Ou não? Pronto, então beleza. Tá tranquilo? Vamos embora. Ah, pessoal, aqui eu vou abrir um parêntese para falar de uma tecnologia nova, tá? Assim, nova tem uns 6 anos aí no mercado, mas como ela é cara, o desenvolvimento dela está sendo lento. É o PET, tá? Essa tubulaçãozinha branca aí, ó, que vocês estão vendo, é PET, tá? Tem o nome, a nomenclatura dessa abreviação, PET, mas eu vou ficar devendo para vocês agora, tá? É uma tubulação, uma mangueirazinha flexível, também de PVC, só que um pouco mais com alguns componentes que fazem ela ficar mais borrachuda. O que acontece? Ela não resseca tão fácil, tá? Ela precisa de mais conexões, né? Tem conexões, conjuntos de conexões que vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, né? Que são feitas de cobre. E basicamente ela não tem conexões, é uma mangueira que é interligada em tudo o que você precisar. Ou seja, não tendo conexões, as curvas dela são assim, ó. As curvas dela, por exemplo, aqui, ó, é bem suave, tá? Então a água perde muito pouco de perda de carga numa tubulação dessa, entendeu? Então é muito eficiente. E o melhor dela, assim, vamos dizer, o melhor durante a obra, né? É que a montagem dela é rápida demais. Você não precisa ficar cortando, botando cola, pegando conexão. Faltou uma conexão, o cara tem que ir buscar lá no almoxarifado. Não. Simplesmente vai montando essa tubulação aí, essa mangueira, e corta no lugar certo. Entendeu? Vai só abrindo o rolo e passando as tubulações. Então é muito rápido para montar. Beleza? Então, essa tubulação, esse tipo de tubulação é chamada de PET, ela segue o mesmo projeto hidráulico, tá? A diferença é que ao invés de fazer uma curva ali em 2 centímetros, ela faz uma curva maior. Ela é muito, muito, muito indicada para. É muito, muito, muito indicada para o drywall, né? Tubulações internas, paredes internas com materiais leves. Na alvenaria aí já vai muito desperdício, sabe? Porque na alvenaria você tem que quebrar muito mais. Vocês imaginam que ao invés de eu fazer um corte aqui retinho, girar e descer, botando a conexão, né? Eu vou ter que fazer cortes que vão mais longe para poder voltar para o lugar onde eu queria, porque a curva dela é um pouco mais longa, tá? Então tem esse contra aí. Então é mais utilizado em prédios que já usam tecnologias mais novas, beleza? Pronto, então é isso. Aí o PET eu não vou falar demais, né? Porque ele é um material que aqui na região ainda não é muito visto, entendeu? Ele é bem difícil de você visualizar aqui na região. Então a gente não vai se ater muito a ele, tá? Agora, mas é basicamente a diferença são só os materiais que mudam, né? Essas conexõezinhas aí, ó, ao invés da tubulação rígida, tá? Então a vantagem dela é nisso. Beleza? Vamos lá então. Alguma dúvida não?
Tá calado, então não, né? Aqui tem só uma representação. Oi, quem abriu o telefone? Foi eu, Yuri. Eles têm as mesmas diâmetros que as tubulações comuns de PVC, aquele que você estava mostrando? Tem sim. Só que assim, se for para água quente, a dimensão é diferente. Eu tenho, por exemplo, PETs de. Ela tem uma diferençazinha pequena, mas ela é compensada pela questão de não ter conexões, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver o de 20 milímetros, se eu não me engano, são 19 e 19,5. Então, é uma diferença irrisória e até é positiva depois, porque você diminui as conexões. A de 25 é 24, 24 é 23,5, coisa assim. 32 é 30. Então tem uma variaçãozinha. Quando você transforma isso em metros, né, é uma coisa tão pequena que não faz diferença. E a questão de não ter conexões meio que, vamos dizer assim, sobressai na coisa positiva e assim tão preocupante você diminuir o diâmetro, entendeu? Então ela segue mais ou menos o padrão de água quente, tá? Essa daqui, pessoal, é só uma ilustração para mostrar como as tubulações ficam no rebaixo do forro, nessa regiãozinha aqui, ó, ok? Então imagina só se essa tubulação, você colocar para descer nesse shaft, uma tubulação que está muito longe. Essa descida, ela vai fazer com que esse rebaixo de forro, ó, venha bem para baixo. Deu para entender? Venha bem para baixo. Então, não é interessante eu estar pegando, vamos dizer, economizando na minha cabeça, economizando shaft, mas eu vou estar complicando, porque eu vou diminuir o conforto naquele ambiente. Você, não sei se vocês já viram isso, quando o forro é muito baixo, você sente uma claustrofobia, né? Então, o usuário ele sente um pouco mais, ele se sente um pouco mais apertado e não se sente confortável naquele local, tá? Bom, em uma geometria eu preciso falar uma coisa para vocês, tá? Se eu tenho um pavimento tipo a partir do primeiro andar e esse pavimento tipo ele vai descendo, né? No caso, os shafts desses pavimentos tipos vão descendo. Quando chegar no térreo, pode ter uma interferência. Tipo, você quer um ambiente mais aberto e o shaft está ali passando no meio. Paulo, eu posso fazer uma leve mudança de local, por exemplo, ele tem um shaft aqui nessa parede, ó. Eu posso fazer uma mudança aqui no térreo? Posso, pessoal, né? A coluna vem descendo, faz uma leve mudança para poder descer aqui e ir para a rua, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui um lápis. Mais ou menos assim, ó. Ela vem descendo aqui o shaft, tá? Chegou aqui, uma leve curva e desce perto de outra parede. E aqui vai para a rua, ou para o sistema séptico, tá? Pode ocorrer isso? Pode. Qual é a influência aqui? Qual é a consequência de eu fazer isso? Quanto mais longe isso aqui tiver, ó, quanto mais longe estiver, maior será o rebaixo desse primeiro piso, certo? O rebaixo do forro. Então você tem que ser, como se diz, não muito exagerado nisso, tá? Não pode dar uma extensão muito grande, não. Senão, seu rebaixo de forro vai descer muito. Beleza? E aqui no subsolo, geralmente é onde você vê as colunas parando, descendo, né, aparecendo e virando para andar horizontalmente, que a gente chama de coletor predial, tá bom? Indo ou para a rua, para a coleta pública, ou para o sistema de tratamento do prédio. Beleza? Outra coisa que essa imagem mostra bem é a questão de outros shafts além de um shaft hidráulico. Eu tenho shafts, por exemplo, que vão ter que ficar naquela área comum do prédio, né? Perto ali da escada de emergência ou dos elevadores. Esses são os shafts elétricos de TV, de telefonia, internet, tá? Que vão passar outras tubulações, sistema de incêndio para os hidrantes, é tudo aqui na parte central. Então tem outros shafts na parte central. Você não é para se preocupar apenas com os shafts dos apartamentos, tem que ter também a preocupação dos shafts no prédio, tá? Na área central do prédio.
Dúvidas? Aqui algumas formas, eu falei para vocês, né, de você... Na verdade, aqui eu não apresentei. Alguns shafts posicionados em banheiros já acabados ou em fase de acabamento. Só para vocês me dizerem, o arquiteto, quando entende a necessidade do shaft, ele toma decisões, principalmente na parte de acabamento, de ambientação, que vão ser soluções bacanas. Então, olha só, vou mostrar as fotos aqui, ó. Algumas são com revestimento, outras com nichos, tá, na parede. Aqui, ó, diferença de revestimentos, tá? Não torna aqui o banheiro ruim. Isso aqui é um hotel, então geralmente box de hotel é bem estreito, o banheiro é bem estreito. Tá aqui um ressalto, ó, aqui um acabamento bem mais simples, né? Não tem outro revestimento aqui, mas ainda aproveitou para um nicho, tá? Fazer um nicho. E é isso, foram alguns que eu trouxe para vocês naquela aula, tá? Ok. Não com dúvida não, né? Tá tranquilo? Show de bola. Continuando aqui, ó. Nesse slide a gente vê algumas alturas, tá? Lembrem-se que vocês vão ter que um projeto arquitetônico completo tem a planta de pontos hidráulicos e de pontos elétricos, no caso o projeto luminotécnico, tá? Tão importante quanto planta baixa. Na parte final do dimensionamento eu tenho que ver pressão. O cálculo da pressão é basicamente assim. Existe o comprimento real, que é o comprimento distribuído, tá? E tem o comprimento equivalente. Isso aqui a gente viu ainda em sala de aula. O que é o comprimento equivalente? Olha para cá. Quando eu tenho uma tubulação, certo? Quando eu tenho uma tubulação e ela tem uma curva, né? Eu tenho uma perda de carga nesse trecho aqui, ó, que a gente chama de perda de carga distribuída ao longo de metros, certo? E tem a perda de carga que ela é nessa conexão, tá? Ou seja, quando a água passa por aqui, ela vai perder um pouco de energia porque ela fez a mudança de direção. Isso é chamado de perda de carga equivalente. Por quê? Porque eu vou fazer o cálculo considerando que essa conexão ela tem vamos dizer assim, um comprimento, como se ela tivesse um comprimento de tubo fictício, tá? Um comprimento que é equivalente a uma extensão de tubo real. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, tem que olhar na tabela para ver, né? Mas essa tubulaçãozinha aqui, ó, essa conexão, perdão, essa conexãozinha aqui, ó, eu vou olhar aqui que a tabela já está aberta, ela é de 20 milímetros e ela é um joelho. Então, tá aqui, ó, 1,2. Então, pessoal, essa conexãozinha aqui, ó, para o cálculo hidráulico, corresponde a 1,20 m de tubo desse aqui. Isso significa que em 1 metro, não sai. Em 1 metro desse tubo aqui, 1,20 m, perdão. 1,20 m desse tubo aqui, eu perco a mesma energia devido ao atrito que eu perco numa conexão dessa quando a água passa. Então é muita coisa, né? Então quanto mais eu evitar, quanto menos eu usar, né? Essas conexões, melhor. Então, Paulo, se eu não usar essa conexão, eu uso qual? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem curva, ok? É como se fosse uma curva dessa, ó. Então, ao invés de ser um joelho, né? Ao invés de ser um joelho, é uma curva, tá? Essa tubulaçãozinha aqui, ó, é para cruzamento de tubulações, tá? Aqui, ó.
Então, se eu substituir isso por uma curva, isso aqui é um joelho, e o que parece com isso aqui é uma curva, tá? Então é uma coisa mais leve, né? A curva bem mais longa, tudo bem? Então é interessante você usar. Então o comprimento equivalente é o quanto uma conexão equivale à tubulação reta, tá bom? Uma tubulaçãozinha reta. Beleza. Então cada um aqui tem, ó. Então o que é que eu tenho que fazer para cálculo? Eu tenho que analisar toda a extensão da tubulação, então não é uma coisa fácil, né? Rápida. Hoje em dia a gente usa softwares para ajudar a gente. Tem que ver toda a extensão de tubulação para que eu possa encontrar qual foi a perda de carga total e equivalente, né? Que no caso é assim, eu vejo quantos metros de tubo real eu tenho, tá, ao longo desse trecho e quantas conexões e cada tipo de tubo de conexão que eu tenho também. Isso vai me dar uma noção de quanto que eu vou perder de carga, tudo bem? Aquela foto que eu mandei lá no grupo, pessoal, vazão, pressão e perda de carga, tá? Olha só, não existe escoamento perfeito que a água não sofra atrito na tubulação quando ela estiver em escoamento. Não existe, tá? Então, toda vez que tiver escoamento, vai ter atrito. Então, quando a água está parada, esse registrozinho aqui está fechado, quando a água está parada na tubulação, existe ali uma pressão chamada de pressão estática. Qual é a pressão estática nessa torneira? Se essa torneira estiver fechada, a água está parada dentro dessa tubulação aqui. É só eu ver aqui a diferença de nível do reservatório, é a cota mesmo, tá? 6 metros e aqui a cota da torneira, quanto é? 0,6. A diferença de 6 para 0,6 é de 5,4. Então quer dizer que tem 5,4 metros de coluna de água acima dessa tubulaçãozinha aqui, tudo bem? Então, eu tenho que entender que essa pressão de 5,4 MCA só vai existir quando a água estiver parada. Quando eu abrir a torneira, essa pressão aqui, ó, ela vai sofrer uma subtração. Subtração de quê? Da perda de carga, né? Essa subtração é devido à perda de energia, quando a água está andando aqui, ó. Beleza? Que é esse caso aqui, ó. Então eu vou analisar, tem registro, tem joelhos e tem a extensão de tubo. Então eu vou ter que fazer esse cálculo, né, para poder encontrar qual é o valor. Nesse exemplo aqui que eu resolvi em sala, 5,4 metros MCA, né, 5,4 MCA que estavam disponíveis quando a água estava parada, que é chamada de pressão estática, se tornou uma pressão dinâmica de quanto? 5,09 para esse exemplo aqui, tudo bem? Então, esse 5,09, ó, vocês viram que é menor. Quer dizer que eu perdi ali, ó, uns 29, né? 29, mais ou menos uns 31, na verdade. Eu perdi aqui uns 31 centímetros de coluna de água, tá bom? Só por causa dessas conexões e dessas extensões aqui. Então, a pressão que eu vou observar quando estiver aberto aqui não vai ser a pressão estática, vai ser a pressão dinâmica. Tá? Então, a pergunta. Preste atenção aqui agora, hein? Qual a diferença? Explique a diferença entre a pressão estática e a dinâmica. Pressão estática é observada quando não há movimento nas tubulações. Pressão dinâmica é a pressão resultante do escoamento da água na tubulação, que sofre uma subtração devido à perda de carga. Beleza? Aqui tem só um exemplo de coluna de tabela de cálculo. Não vou me aprofundar com vocês, porque não é muito objetivo da disciplina. Arquitetos podem, sim, pegar os livros e estudar para fazer esses projetos, né, no seu portfólio. Vocês têm atribuição para isso. Só que, para dimensionamento, esses conceitos que a gente está vendo aqui são importantes, mas a prática mesmo, é interessante que vocês vejam os cálculos, né? Que vocês vejam mais
em uma especialização para projetos de instalações, tá bom? Mas, resumidamente, isso aqui tudo, ó, é para fazer aquilo que eu disse para vocês. Pega a pressão estática, encontra a perda de carga e faz essa subtração. Pressão estática menos perda de carga. Resulta na pressão dinâmica. Tudo bem? Aqui é o ábaco, né, que a norma traz, que até alguns alunos aí estão fazendo a atividade, estavam me perguntando, então, só tirando a dúvida, eu projeto aqui um ponto, ó, um diâmetro e uma vazão, e colocando uma reta, eu vou conseguir visualizar uma projeção de quanto que é a perda de carga unitária. O que é essa perda de carga unitária? É aquela perda de carga que ocorre a cada metro de tubulação, nessa configuração, tá? E aí nós vamos começar a lembrar um pouco daquela questão que eu tinha conversado com vocês em sala. A relação, vamos lá. Se eu tiver uma vazão menor, vamos lá, eu tenho um tubo, tem uma determinada configuração. Se eu aumentar a vazão nesse tubo, vai aumentar ou diminuir a perda de carga? Se eu aumentar a vazão, vai aumentar ou diminuir a perda de carga? A resposta é aumentar, tá bom? Por quê? É só lembrar daquela história que eu disse no corredor. Imagine que a vazão é um monte de gente correndo no corredor. Se você corre devagar, se você caminha, né? O esbarro do ombro nas paredes do corredor são menores. Mas se você está correndo, você vai esbarrar mais, vai se machucar. Então a perda de carga é maior quando você tem mais vazão, tá? Ou seja, a perda de carga é diretamente proporcional à vazão, beleza? Por outro lado, com relação ao diâmetro, é assim. Se você está correndo num corredor de 1 metro e depois você passa para um corredor de 2 metros, onde você tem maior impacto nas paredes? É no de 1 metro. Então, a perda de carga aumenta ou diminui quando você aumenta o diâmetro da tubulação. Se você aumenta o diâmetro da tubulação, você está dando mais espaço para a água passar, ou seja, diminui a perda de carga, certo? Então, nessa configuração, a perda de carga é inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação. Então, é exatamente isso que você observa nesse ábaco aqui, ó. Vamos dizer que eu fixo aqui o diâmetro da tubulação em 1 polegada, certo? Que é 25, mais ou menos. Desculpa. Se eu aumentar a vazão, o que acontece aqui com a perda de carga? Se eu aumentar a vazão, a perda de carga também aumenta, ou seja, diretamente proporcional, beleza? Agora, se em vez de fazer isso, né, de fixar o diâmetro e mudar a vazão, eu fizer o contrário, fixo a vazão e vou mudar o diâmetro aqui, ó. Se eu aumentar o diâmetro, isso aqui vai estar fixo. Então essa projeção aqui ela vai começar a diminuir, vocês concordam? Então se eu vou andando para cá, ó, aqui está fixo, ela vai girando, fazendo com que a perda de carga unitária diminua. Então, diâmetro e perda de carga são inversamente proporcionais. Eu fiz um vídeo agora há pouco, ou foi ontem, explicando a leitura desse gráfico, porque alguns estão se confundindo com relação das escalas, né? É só lembrar que nas escalas é aquele negócio que eu falei em sala. É você fazer mudanças do valor 1. Então, o valor 1, por exemplo, aqui, ó, tem 0,01. Então, daqui até o próximo item, até o próximo marco, né, a próxima barreira, eu vou só trocar o 1. Então, por exemplo, aqui é 0,01. Então, aqui é quanto? 0,04. E por aí vai, 0,05. Quando chega aqui, ó, já muda para a escala 0,1. Então, a partir daqui, ó, o 2 aqui substitui o 1. Então, vai ficar aqui 0,2. Aqui, 0,3. Aqui, ó, já muda para o 1. Então, a partir daqui, eu vou substituir o 1 pelo 2. Então, aqui, ó, o valor, a leitura é 2. Aqui é 3. E por aí vai. Eu vou mandar o vídeo no grupo, tá bom? Para a gente ficar mais... para ficar claro isso daqui. Uma explicaçãozinha no vídeo, tá bom?
Pronto, show de bola. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tá tranquilo? Eu acho que falta só um tema aqui, que é água quente. Deixa eu ver. Isso mesmo. Vamos para água quente então, gente. Ó, tudo que eu falei sobre água fria se aplica à água quente. A hidráulica não muda, não. A única variação né? São dois. Qual a diferença? Estou respondendo aqui uma pergunta chave, tá? Qual a diferença entre o sistema de água fria e o sistema de água quente? As principais diferenças. Você vai responder: o sistema de água quente possui materiais diferenciados, mais resistentes, e possui também uma unidade de aquecimento. Pronto. A diferença entre o sistema de água quente e água fria é isso. A unidade de aquecimento pode ser local, individual ou comunitária, tá? O mais usado é o local, que é o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é o mais simples, tá? É a maneira de eu aquecer a água mais simples possível. Então, no chuveiro elétrico que eu não tenho muita infraestrutura, só preciso ter um ponto elétrico ali, tá? Já nos outros, eu preciso ter duas tubulações, fornecendo água, 2 subramais, 2 ramais, 2 colunas, deu para entender? A diferença lá em cima é que, ao invés de sair do reservatório direto para a coluna de distribuição, sai do reservatório e vai para um outro reservatório que a água passa por uma placa, né, de aquecimento solar, beleza? É a única diferença. Então, as aulas mesmo só foram dispostas para mostrar para vocês como é a configuração, o impacto que essa unidade de aquecimento causa na arquitetura, né? Então, você tem aqui unidade de aquecimento, ó, local é só o chuveiro, tranquilo. E aqui eu tenho unidade de aquecimento solar, ó, já tem uma inclinação maior necessária para que eu possa utilizar o sistema, tá? E tem ainda um outro sistema de aquecimento que é mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, mais caro, que é usado no mundo afora, que é o chamado sistema pressurizado de caldeiras, né? Então, a água quente, do mesmo jeito da água fria que eu falei para vocês, ela é pressurizada no subsolo e vai abastecer os pontos de consumo. Tem sensores que vão analisando a pressão em tempo real e tomando as medidas automaticamente, né? Vai ligando bomba, vai pressurizando o tanque, essas coisas, tá certo? Aqui tem um sistema de aquecimento, ele é posicionado abaixo, esse daqui tem que ser abaixo do reservatório, o aquecimento da água quente tem que ser abaixo do reservatório normal, que abastece o resto da casa, e a placa tem que ficar abaixo desse reservatório, ou seja, eu tenho ali um problema de geometria, né? Então essa geometria vai impactar no telhado, ok? O restante são as tubulações. Esse aqui é o layout, tá? Você tem dois registros ali no chuveiro. Hoje em dia eu tenho uns equipamentos, né? Uns registros que ele já é único. É só uma peça ao invés de ser duas aqui, ó. Ela recebe 2 tubulações e sai uma, tá? Então ela já faz a mistura automaticamente, beleza? Sobre dimensionamento, nossa norma sobre água quente é uma cópia adequada, vamos dizer assim, uma cópia com uma certa modificação para atender os padrões brasileiros, né? Mas é uma cópia americana, tá bom? Então, resumidamente, é isso. É isso, gente. De revisão do sistema de água fria é isso. A gente viu faz pouco tempo. Então, eu vou elaborar aí o nosso formulário, tem umas 20 questões, 15 a 20, para vocês responderem aí até, sei lá, segunda, terça-feira. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Estou à disposição aqui para tirar dúvidas aí de vocês. Tranquilo, por enquanto. Show de bola. Os slides estão lá. E vocês viram que eu mandei um arquivo em PDF ontem, né? Esse arquivo lá
é uma digitalização das páginas que a gente vai usar para essa água quente, desculpa, para essa água fria com condutos forçados, né, que inclui também água quente. E eu não vou colocar em tubulações de instalações de incêndio, porque eu já fiz um formulário para isso e eu dei um puxãozinho de orelha ontem para vocês responderem, tá bom? Beleza, pessoal? Então, quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade, tá? Se não tem dúvidas, finalizamos aqui, tá? Só tirar um print aqui do pessoal que está na sala. Pronto. Vamos lá. Ó, Pamela, como eu falei, a AV1 não é uma unidade mais, tá? Não é um dia, não é um conjunto de questões aplicadas em um dia só. É por isso que eu estou frisando tanto para vocês fazerem as atividades. O primeiro formulário, que foi o de instalações de incêndio, que eu fiz logo após dar aula sobre instalações de incêndio, né? Que isso faz com que não precise de revisão, vai compor a AV1. Esse outro formulário de água fria e de água quente também vai compor a AV1. E os exercícios que eu passei, as atividades que eu passei até agora, também vão compor a AV1, certo? Paulo, como vai ser a distribuição de pontuação? Porque inicialmente a AV1 era 80% a prova, 20% as atividades, né, as participações. Bom, gente, isso daí vai ser uma medida para todo mundo, porém, eu vou esperar os resultados para estar, né, vendo essa possibilidade. Né? Por quê? A palavra é flexibilidade. Então, se, por exemplo, eu ver, meu compromisso é com conhecimento. Se eu ver que, por exemplo, a nota foi muito baixa, eu vou tirar dúvidas dos locais onde eu vi que a pontuação foi baixa. Nós vamos ver o que está acontecendo, quais foram as dúvidas, tirar aqui, separar uma aula para tirar pessoalmente aqui as dúvidas e refazer ou fazer uma outra atividade, tá certo? Então, basicamente é assim. Minha preocupação nessa pandemia é, primeiro, de se manter recluso para que ninguém se exponha e que vocês consigam aprender o que a gente precisa que vocês aprendam, tá? Então, eu estou focando nisso. Se eu focar em nota, em coisa processual como normal, não vai ser aplicado nessa situação, porque não é uma situação normal. Então, eu vou ficar focado no conhecimento de vocês. Então, dessa forma, a AV1, como a faculdade me disse, me deixou livre para trabalhar a avaliação da maneira que eu quero, então eu vou avaliar o quanto vocês absorveram de conhecimento, tá bom? E isso é uma avaliação que vai ser, como eu falei na aula lá, não é bem uma avaliação, é um acompanhamento. Então, eu vou acompanhar vocês através dessas ferramentas, vou avaliar, vou. E vou tomar uma decisão por exemplo, voltar aqui e fazer outra revisão para a gente ver outra forma de avaliar, ou realmente, se o nível de conhecimento, o resultado for bacana, quer dizer que vocês aprenderam aquilo que é proposto que vocês aprendam, então ótimo, vamos embora, entendeu? Então a flexibilidade. Agora, só assim, gente, não confundam isso daqui com moleza não, tá? A moleza acabou. A gente, nas primeiras semanas, a gente ficou um pouquinho, vai durar só 20 dias, até o final do mês. Chegamos aqui em abril e ainda estamos parados. Então agora a coisa tem que acochar, que é para ninguém perder época de formação, entendeu? Tem muito aluno preocupado com o TCC, a apresentação do TCC. Tem aluno doido para apresentar. Então, o MEC já autorizou a apresentação de TCC com essas ferramentas, devidamente gravadas e com aqueles procedimentos, né? Meu nome é tal, hoje a data é tal, eu estou apresentando meu TCC, e a banca também faz a mesma coisa. Meu nome é tal, eu sou professor da faculdade, sou da banca de avaliação do trabalho tal, de fulano de tal. Então, aquela coisa de processual, né? Então, é isso. A gente não pode perder
tempo, porque isso pode durar aí 2 meses, 3 meses. Gente. Imagina aí se a gente atrasar milhares de formaturas devido a essa pandemia. É complicado. Ah, Pamela, aí vamos lá. Vamos discutir sobre isso. Você não é generalizando, tá? Não é generalizando. Mas boa parte dos alunos estavam achando que, tipo, a gente vai voltar, isso aqui são férias. A parte dos alunos a gente estava observando isso. Por quê? Sumiram, viu, Pamela? Sumiram. Os alunos sumiram, simplesmente sumiram, não deram as caras. Até a gente checou aqui as gravações para ver se o aluno entrou, ficou online, porque tem um relatório que esse Google ele emite de quem foi que entrou, né? Os e-mails que entraram. E a pessoa não estava dando importância. Então, alguns sim estavam achando que era molezinha, tá? Então, não é bem generalizando, se puder generalizado, perdão, mas se a gente não criar, vamos dizer assim, datas, atenção, entendeu? A isso vai achar que é uma brincadeira, e ninguém aqui está para brincar, não. A gente refez todo o plano de disciplina para poder adaptar, as datas vão ser modificadas, provas foram mudadas, né? Com o aval do MEC, é óbvio, quando o MEC emitiu essa última resolução, aí foi que realmente Marcondes veio e disse, olha, pessoal, vamos ter que fazer as avaliações, cada um fazendo a avaliação da maneira mais adaptada possível, visando sempre formar um conteúdo bacana para os alunos. Tá? Então, assim, minha preocupação aqui é com o conteúdo. Não é carga horária, eu já não estou mais nem aí para carga horária, entendeu? Quando eu digo carga horária é assim, vocês não sabem o tanto de tempo que eu estou passando, ainda bem, né? Porque o cara sem nada para fazer, é bom que ocupa a mente. A gente fica horas aqui atendendo alunos, tirando dúvida pelo WhatsApp e tudo mais, então a gente está trabalhando um bocadinho fora do horário e isso é mínimo, isso é tranquilo. O importante é o que o aluno realmente vá aprendendo, vá se dedicando e interessado, beleza? Exatamente, Tony. É isso aí mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer, tá? Mas beleza, pessoal, é isso, tá? Estou gostando dessas últimas 3, 4 aulas aí. Vocês realmente estão bem comprometidos, a sala sempre cheia. E como eu disse, se tiver alguma dificuldade, passa, não guarda para você não, tá bom? Passa para mim, vem falar comigo. Alguns já vieram, achei muito interessante. E falei isso aqui que eu estou falando para vocês, que foi o que eu falei na outra aula, tá? Meu comprometimento é que vocês aprendam. Se vocês vierem buscar, vocês vão ter todo o conhecimento que vocês tiverem, tá bom? Então tá aí as revisões. Se tiverem dúvidas quando forem estudar, né, hoje e amanhã, podem vir tirar comigo, beleza? Vou fazer o formulário e lançar amanhã até a noite, amanhã. Desculpa. E aí eu aviso para vocês, tanto no grupo quanto lá no Classroom, tá bom? Beleza? Um abraço para vocês, uma boa noite e deem uma estudada aí para nossa disciplina para a gente ter um resultado bacana, beleza? Dúvidas me procurem, pessoal. Boa noite para vocês e em té. Boa noite, professor. Boa noite, valeu. Boa noite, professor. Valeu, gente.
Pois então, Valdine, abre o microfone e faz a pergunta, a dúvida para a gente tirar, que pode ser que sua dúvida seja dos colegas também, tá bom? Aí é bom que você já compartilha, né? Tem algumas pessoas ainda na sala. Certo. Beleza, Esther, pois fale aí. Ou não quer falar? Minha gente, vocês têm que participar mais. Professor, eu, Diene e Alana, a gente está em dúvida na questão lá que o senhor, porque é a última agora, que é Certo. para obter a perda de carga e tudo mais. É no gráfico, é? É na É, leitura do gráfico? sim. Certo. Então, ó, eu vou voltar a apresentação aqui da tela, mas é mais ou menos eu fiz um vídeo agora há pouco, gente. Eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês, tá? O Aí senhor, vocês entenderam. o Pode senhor fez, dizer. a Alana me mandou os vídeos que até ela estava tirando dúvida com o senhor sobre isso. Aí ela me passou. Aí só que tem dois gráficos, né? Pronto. A questão do gráfico é assim, ó. Tá vendo minha tela aí, tá? Tô. Ó, existe esse gráfico aqui e esse daqui, tá? Qual é a diferença entre os dois? Ó, vou mostrar. Até no livro mesmo já nota. Existem tubulações que são consideradas rugosas, né? Que é a parte interna que é mais rugosa, e existem as tubulações que são consideradas lisas. Então, para cada um desses tipos, né, ou rugoso ou liso, existe um tipo de gráfico. Então, por exemplo, tubulações galvanizadas são consideradas tubulações rugosas, tá? Ela é meio rugosa na parte interna. Então, existe esse gráfico, existe uma relação entre as escalas aqui desse gráfico. Até a fórmula aqui é diferente, tá? Já nas tubulações lisas, que é o que a gente mais usa, né, que é PVC e cobre, então nós temos essa daqui. Então, a que você tem que usar é a de PVC e cobre. Mas, na verdade, eu acho que eu mandei um arquivo lá no Classroom já com esse de PVC. Tá? Então, tem dois gráficos, mas você usa o de que tem essa formulazinha aqui, ó. Dá para ver aí, né? Sim. Eu não estou com o livro, não estou com o livro aqui agora, Carvalho Júnior, ele ficou lá no meu gabinete, na faculdade. Mas nele tem os dois gráficos e embaixo tem dizendo para tubulações de cobre e para tubulações de aço galvanizado, entendeu? Isso aí mesmo. Aham. Aí, no caso, a gente vai usar de cobre, é? A gente usa de cobre. Não, não, isso. Cobre que é a mesma coisa de PVC, né? Que é o mesmo gráfico, é considerado o mesmo gráfico. Então você pode usar que é de cobre, né? Mas sabendo que as tubulações de um prédio já são de PVC. Então o gráfico para PVC e cobre é o mesmo. O que muda é quando é para galvanizado, por exemplo, para dimensionar lá o sistema de incêndio, entendeu? Uhum. Pronto. A leitura, tu entendeu bem? Mais ou menos. Pronto. A Lana estava me explicando. Pronto, ó, deixa eu só abrir o vídeo aqui, porque o vídeo não, o gráfico, porque essa questão da escala é a seguinte, ó. Esse aqui é para tubulações lisas. Pronto, é isso. Se você observar aqui, ó, esse gráfico que foi tirado do livro do Hélio Creder, se você observar, ele tem aqui, ó, os números. Na verdade, esse gráfico ele é deitado, tá? Tipo assim, se você pegar no livro, você vai estar vendo isso aqui de baixo para cima, né? Então aqui essa É, população aqui, ó, essa leitura está na horizontal, não é isso? certo. Aí quando você vem para cá, ó, essas aqui estão na vertical. Então aqui é para não ficar um monte de número acumulado. Aí ele faz essa escala estranha, mas depois que você se acostuma é tranquilo, ó. Então você tem aqui 0,01. Então o próximo número vai substituir o 1. Então fica 0,04 aqui nesse ponto, ó. Uhum. Nesse ponto aqui fica 0,06. Então vamos lá para fixar. Esse ponto aqui, ó, a leitura, qual é?
4. E o último número horizontal é 1, e aí eu faço a substituição dele para 4. Vamos pegar aqui, ó, esse daqui. Qual é a leitura desse ponto aqui na perda de carga unitária? 0,02. Exatamente. Entendeu? Aí tem um gráfico aí que eu acho que é o do livro do Carvalho Júnior, que os números estão todos na horizontal, mas ainda dá para visualizar que esses aqui estão num tamanho maior e esses aqui num tamanho menor, tá? Uhum. Qualquer coisa eu pego o slide, que o slide ajuda bastante. Eu estou mandando lá no Classroom sempre o PowerPoint, então tá editável. Você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é um objeto, né? Então, por exemplo, se esse ponto aqui fosse bem aqui, ó, e o diâmetro fosse 32, que é de 1 e 1/4. Aí eu simplesmente assim, eu posso usar até isso aqui para fazer a relação. Ó. Coloco aqui um ponto e vou encontrando aqui o cruzamento de um para o outro. E aí eu projeto mais ou menos quanto eu tenho aqui, ó, 0,2. Entendeu? Até no próprio PowerPoint você consegue fazer, já que está na forma editável. Beleza? Beleza. Aí eu vou. É só, tipo, pegar as medidas, dimensões, sei lá, os números que o senhor deu lá naquela tabelinha e Isso. Aí ligar. você. Exato, é tipo assim, ó, você vai lá na tabelinha, não, Paulo disse que é de 32 e a vazão é de 1. A vazão é de 1. Então, quanto é que é a perda de carga unitária? Mais ou menos, aqui, ó, 0,07. Beleza? Aí você bota lá, entendeu? Legal. Acho que entendi. Vou tentar fazer. Aí aqui, por exemplo, ó, eu fixei o diâmetro. Se eu pegar aqui a vazão e eu diminuir a vazão, ó, eu diminuir aqui para 0,2 litros por segundo. Aí o que acontece com a perda de carga unitária? Ela cai também, tá vendo? Ou seja, a vazão é diretamente proporcional à perda de carga unitária. Já o diâmetro é o contrário. Ó. Se eu mudar aqui agora o diâmetro, por exemplo, para 1 polegada, aí o que vai acontecer com a perda de carga unitária? Que antes era 0,0045. Quando eu colocar esses dois pontos aqui, ó, passando aqui, ó, ele já vai passar de 0,0045, ele vai passar para 0,015, né? 0,12. Então, quando eu diminuo o diâmetro, a perda de carga unitária vai aumentando. Então, é inversamente proporcional. O gráfico mesmo diz isso já. Tá certo. Beleza? Acho que agora ficou bem claro. Deu para entender também, Valdir? Meninas. Mais alguém já tem dúvida? Tente lá, pode fazer. Se qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, manda um WhatsApp. Eu vou dar aula agora, talvez eu não responda imediato, tá? Eu vou dar aula de sistema daqui a pouco. Mas eu sempre respondo, viu? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, um abraço para vocês. Tchau. Tchau.